Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez presente de forma remota, de forma online, mas estamos aqui mais uma vez para trazer um pouquinho da doutrina espírita, um pouquinho do Evangelho de Jesus Cristo. E vamos, em primeiro momento, agradecer a Deus. Vamos agradecer ao nosso Pai por essa bênção divina. Vamos elevar nossos sentimentos e nossos pensamentos até nosso Pai de infinito amor, bondade, sabedoria, agradecendo a oportunidade divina de estarmos aqui reunidos em seu nome, de estarmos aqui para trocar uma ideia, bater um papo e fazer uma pequena reflexão sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, sobre o amor, sobre a caridade, sobre a benevolência e assim conseguirmos levar um pouquinho mais de conhecimento para aplicar no nosso dia a dia. Assim seja. Boa noite a todos e hoje nós vamos falar sobre a parábola do grão de mostarda numa perspectiva da ótica espírita. A parábola do grão de mostarda é uma parábola muito conhecida, muito divulgada, só que é uma parábola muito pequenininha. Tem alguns estudiosos que nem a consideram como parábola, de tão pequena que essa mesma é. Mas ela é uma parábola que, apesar de ser pequena, tão como a semente do grão de mostarda, ela vem com ensinamento grandioso. E ela vem responder perguntas e ela vem trazer conhecimentos para a gente conseguir aplicar no nosso dia a dia. E ela traz um consolo muito grande para a gente. Ela traz ensinamentos grandiosos que se dizem que se combinam com tudo que Jesus deixou para a gente. São grandes ensinamentos através de pequenas coisas, através de pequenas passagens, pequenas parábolas, pequenas frases. E essa é mais uma desses ensinamentos. E primeiro, essa parábola, ela é uma parábola que fala sobre o reino de Deus. Ela vem falar sobre o grande reino dos céus. Reino de Deus ou reino dos céus. Como assim preferir? Há evangelistas que falam reino dos céus e reino de Deus. Mas eles significam a mesma coisa. Eles têm o mesmo significado. Isso é muito importante a gente saber, a gente entender isso e que não tem diferença prática, ok? E essa parábola ela vem trazer ensinamentos sobre a lei de Deus, porque ela vem numa sequência de parábolas muito interessante, que ela vem na sequência da parábola do semeador, na parábola do grão de mostarda e na parábola do fermento. Então ela vem numa sequência muito interessante. E logo após isso, ela vem depois a parábola do joio e do trigo. Então tem toda uma contextualização que envolve essas parábolas. Ela em si é interessante você ler uma atrás da outra para entender o contexto disso, mas hoje nós iremos focar e dar a devida atenção à parábola do grão de mostarda, para a gente conseguir tirar uma essência mais profunda sobre tal assunto. E primeiro a gente pergunta sobre as leis divinas presentes no nosso cotidiano. Essa parábola, ela vem mostrar mais uma vez, através das parábolas de Jesus, como as leis divinas estão presentes no nosso cotidiano. Como elas estão, nos mínimos detalhes, elas fazem total diferença. Como ela está aplicada e desenvolvida ali. Jesus busca sempre fazer uma reflexão com a realidade daqueles que ele fala. E é por isso que ele usa a questão das parábolas, porque ele sempre faz reflexões envolvendo a perspectiva real daquelas pessoas para quem ele está falando, para aquele público que ele está falando. Então Jesus, ele usa uma linguagem mais simples, ele usa uma fala para o povo da época, para os camponeses, ele usa toda uma linguagem matematicamente falando assim, bem direcionada e bem simples para aquele público. Então essa é uma diferença muito grande, porque ele não vinha com a fala rebuscada, cheia de coisas, ele vinha com uma fala direcionada para esse sistema. Por que Jesus explica através de parábolas? Por causa disso, para conseguir relacionar os ensinamentos com o nosso cotidiano,
para conseguir trazer tudo aquilo ali que ele tinha para trazer, que era muito grande e forte naquela época, era necessário fazer parábolas. Eu me atrevo a dizer que hoje, se Jesus, né, tivesse aqui presente hoje, ele ainda estaria contando muitas coisas através de parábolas, mas talvez não seria exemplos da agronomia, exemplos do cotidiano agrônomo, né, das plantações e tudo que era usado naquela época. Talvez ele usaria exemplos envolvendo empreendedorismo, empresas, a sociedade, política, coisas relacionadas à economia, coisas que estão mais presentes no nosso dia a dia, direcionando a fala para o público da época. Então, tem essa particularidade de cada momento e cada perspectiva. Tem uma frase que eu gosto muito, que Jesus, nessas parábolas que ele relaciona a questão da agronomia, Jesus faz a conversão da agronomia física para a agronomia da vida. Isso é muito importante a gente conseguir prestar atenção nisso. Entender que Jesus vem com o ensinamento da agronomia física para o ensinamento da agronomia da vida. Entender qual ensinamento ele está extraindo e tirando disso e trazendo e direcionando para essa nova perspectiva. Vamos então para a parábola do grão de mostarda. Nós vamos estar usando o Novo Testamento, da tradução de Haroldo Dutra Dias. É uma tradução muito boa, por sinal. Vale muito a pena ler essa tradução. É uma reflexão muito legal, muito tranquila. Ele tem uma tradução bem direcionada para a gente e fica mais fácil de entender. Vamos ler então. A parábola, a gente vai ler, ela está presente em três evangelhos. Ela está em Mateus, no capítulo 13, versículo 31 a 32. Ela também está em Marcos, no capítulo 4, no versículo 30 a 32. E ela está em Lucas, no capítulo 13, no versículo 18 a 19. Então, uma parábola bem curtinha, bem curtinha. Existem muitas parábolas curtas, a maioria das pessoas sabem disso, mas é importante mostrar que há muitas parábolas que são bem leves. Então vamos ler a mensagem que está em Mateus. Mateus 13, capítulo 13, versículo 31. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem recebeu e semeou em seu campo. Então ele vem dizer que o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda. Então ele começa dizendo que esse reino é parecido com um grão de mostarda, que um homem recebeu. Então o homem recebe esse grão e semeia em um campo, o qual é de fato a menor de todas as sementes, porém, então ele afirma que essa semente é a menor semente, porém, quando cresce, é a maior das hortaliças e torna-se árvore, de modo que as aves do céu vêm e aninham-se em seus ramos. Então, ele vem e afirma que essa semente pequena, ela é semeada, essa semente minúscula, ela cresce e ela se transforma na maior das hortaliças, ela se transforma em uma árvore, de modo tão frondoso que árvores venham e aninham-se em seus ramos, em seus galhos. Então, o que seria isso? Tem alguns detalhes que nós vamos esclarecer. Nós vamos esclarecer ele aqui nessa primeira perspectiva, para a gente entender, para fundamentar mais essa parábola e a gente conseguir fazer uma conexão melhor dela. Na Palestina era conhecido como a menor semente, a semente do grão de mostarda. É uma semente minúscula, bem pequenininha mesmo, bem pequituchinha. A mostarda é uma hortaliça, porém ela vira uma árvore. E há uma dúvida, Haroldo até coloca aqui, os estudiosos estão divididos quanto à identificação dessa planta.
Para alguns trata-se da mostarda negra, comum na Palestina, que cresce naturalmente, atingindo a altura de um homem montado num cavalo. Para outras, refere-se à salvadora pérsica, encontrada em pequenas quantidades no Vale do Jordão, que produz um fruto suculento. Então, há uma dúvida entre duas, nessa tradução que a Haroldo faz, há uma dúvida entre duas árvores, aí, duas espécies, qual dessas duas espécies que poderiam ser. Mas o que importa é o seguinte, aí tem muita gente que fala, Paulo, PH, a mostarda não é a menor semente do mundo. Meu amigo, se a sua fé está relacionada com isso, e sua dúvida é isso, vamos esclarecer isso, porque tem muita gente que posta essa relação, né, sobre isso. Sim, existe muitas sementes menores, a semente do morango, tem várias outras sementes que são menores, porém, essa semente, ela era menor naquela região, naquela época, ela era menor. Então, essa semente era referência também na fala cotidiana deles, que essa era, quando você queria se referir a algo muito pequeno, você se referia ao grão de mostarda. Então era a forma de se referir a algo muito pequeno. É pequeno como grão de mostarda. Então era uma forma, uma palavra, um meio linguístico de se referir a algo pequeno, né? E ele se referia a isso. E na Palestina, essa semente era a semente conhecida como uma das menores sementes. Talvez até poderia existir outra semente menor, mas publicamente era a menor semente, né? Você não tinha morango lá no deserto. Então, realmente tem uma perspectiva diferente aí. E aí tem uns detalhes interessantes, que essa hortaliça, ela vira uma árvore, né? Ela cresce e vira uma árvore, essa possível mostarda. Essa árvore ela tem algumas características que ela pode chegar até quase 4 metros, 3 metros, 4 metros, uma altura boa. 1 andar, 2 andares mais ou menos, como se fosse essa referente. É uma árvore grande, frondosa, com galhos para abrigar árvores, uma árvore aconchegante. E a gente tem que entender que ele compara essa semente com o reino de Deus. E ele fala novamente sobre o reino de Deus, como ele já vem falando nas parábolas que ele vai contando em sequência. E ele vem falando de novo sobre essa administração divina, sobre essa forma de Deus, sobre esse reino dos céus. Isso é muito interessante quando a gente consegue fazer uma análise do que ele está querendo vir trazer por trás disso. E qual que é a perspectiva que a gente tem por trás disso? A gente tem uma perspectiva de ensinamentos, uma perspectiva que ele vem nos trazer informações um pouco além do que parece ser no momento. Ele vem nos trazer novos conhecimentos e vem estimular as pessoas que estavam ali a pensar, a refletir sobre novos fatos, uma nova ocasião. E o interessante é que normalmente Jesus, nas falas dele, ele vem responder perguntas. Jesus tem uma característica muito forte de sempre buscar responder algumas perguntas que estão no ar, que estão pairando naquele momento. E essas respostas elas são respondidas de formas leves, de uma forma assim bem tranquila, para que as pessoas consigam extrair o melhor caldo, o melhor momento e a melhor informação para conseguir aplicar na sua vida. E Jesus responde grandes perguntas nessa parábola. Essa parábola é tão pequenininha como um grão de mostarda. Primeiro, qual que é a semelhança da semente com o reino de Deus ou dos céus, né? Qual que é a semelhança do reino de céus, do reino de Deus com a semente? A gente mas o que tem a ver o reino de Deus, um reino tão grande, tão forte, quando a gente pensar em Deus, né, algo majestoso, grandioso, uma sementinha ser grande e majestoso. A palavra, mesmo que seja pequena, ela tem capacidade de crescer. Mesmo que a palavra
que é relacionada com os ensinamentos do Mestre Jesus, mesmo que ela seja pequena, ela tem capacidade de crescer. Como a semente é como o reino. O que isso significa? Que essa semente, ela é comparada com o Evangelho. Ela é comparada com os ensinamentos de Deus. Ela é o Evangelho vivo que Jesus vem nos mostrar. Não é o Evangelho materializado, ela não é o Evangelho construído através de templos religiosos, de igreja, de centros, de cada comunhão que cada um tem com a sua religião. Ela é relacionada com o Evangelho vivo. O que é o Evangelho vivo? O que é o Evangelho vivo? O Evangelho vivo é a prática do Evangelho, é a vivência do Evangelho, é o cotidiano no nosso dia a dia, no nosso passar, nas nossas coisas naturalmente, trabalhar, ir para a escola, viver, estar em família, estar no seu momento de lazer, estar de quarentena, estar de como for a forma, estar vivendo em Evangelho. É a forma viva do Evangelho, é a forma viva de estar presente nesse processo. E isso, de fato, é muito interessante. Isso, de fato, faz a gente refletir. Que mesmo que a palavra seja pequena, que a palavra do Evangelho seja pequena, mas ela tem capacidade de crescer muito. Quantas vezes nós, dentro, né, da sua religião, da sua igreja, do centro espírita, recebe uma palavra, recebe uma fala, ou lê uma passagem, uma palavra amiga, e aquela palavra ela tem uma capacidade enorme de crescer. Me vem até a parábola, né, do fermento, que é a próxima parábola depois dessa. A gente não acaba que fala e sempre está citando outras coisas, mas a parábola do fermento ela fala sobre isso, né, que é crescer, é multiplicar. Então essa sementinha, que é essa palavra, ela tem uma capacidade muito grande de crescer, de multiplicar. E aonde é que ela cresce? Aonde é que essa palavra está crescendo e está multiplicando? A terra onde é semeada essa semente, essa palavra, é o nosso coração. Não o nosso coração físico, mas o nosso coração interno, o nosso intelecto, o nosso desenvolvimento. Essa é a capacidade nossa, esse é nosso desenvolvimento. Então é semeada a sementinha no nosso coração. Então essa palavra, esse Evangelho vivo, é semeado dentro do nosso coração. De fato, isso que é importante a gente conseguir refletir, conseguir pensar e analisar. Que nosso coração tem que estar preparado para receber essa semente. Tem que estar preparado para viver em comunhão com essa semente. Tem que estar preparado para saber responder a proposta que essa semente vem nos trazer. Que é uma semente muito profunda, apesar de ser pequena. Apesar de ser pequena, ela tem capacidade de crescer. É a mesma coisa da palavra. Apesar da palavra ser pequena, ela tem capacidade de crescer. Quantas vezes uma palavra cresceu dentro de você? Quantas vezes uma palavra tocou, mexeu com você e desenvolveu algo que era aquilo que você estava precisando? Algumas vezes a gente está nas palestras, espíritos, mas e aí você escuta a palestra assim, parece que o palestrante está falando aquilo para você. Você fala, gente, mas será que é para mim mesmo? Está direcionado tão grande assim? E aí você percebe que aquilo está envoltado assim, você fala, gente, mas isso é para mim mesmo, né? Hoje a mensagem veio. Então tem uma relação muito grande com isso, percebem? E isso é muito forte. Tem uma grande pergunta que Jesus vem responder nessa parábola, que é o seguinte: Messias, né, que era Jesus, segundo as profecias, Messias iria trazer uma nova era. Quando o Messias, o grande rei, Jesus, chegasse, ele iria começar uma nova era, uma era de paz, de amor, de tranquilidade, uma era bem serena, onde as pessoas iriam parar de se matar, parar de brigar, parar de confusões, iriam parar de coisas assim superficiais, iriam ter mais amor com o próximo, mais benevolência, mais caridade, mais perdão, iria ter todo o envolvimento em torno disso.
Iria ser um paraíso, vamos dizer assim. Então o Messias iria trazer uma nova era, uma era relacionada ao paraíso, Se esse é o Messias, por que não começou a nova era ainda? Essa era a grande pergunta daquelas pessoas. Se esse é o grande Messias, por que os romanos ainda estavam com tanta confusão, as guerras, as confusões, as brigas, tudo acontecendo? Por que isso acontecia ainda, se esse era o Messias? E essa pergunta ela entra até hoje dentro das nossas casas espíritas, das nossas casas de lar, das outras instituições religiosas. Essa é uma pergunta que está presente. Por que, se esse é o Messias, a nova era ainda não começou? Por que ainda não começamos a viver uma era de paraíso? Uma era de paz, de tranquilidade, de amor? Por que não? Essa é uma grande perspectiva daquilo que a gente pode analisar melhor. Para responder essa pergunta, eu vou fazer outra pergunta. O que a planta precisa para dar frutos? O que uma planta precisa para dar frutos? O que uma planta precisa para dar frutos? Primeiro, ela precisa de terra, ela precisa de água, ela precisa de luz, ela precisa de adubo, normalmente relacionado para esse tipo de adubo é o fósforo, né? Ela precisa de tempo, ela precisa de cuidado, de atenção. Tem toda uma preparação que envolve isso para uma planta dar frutos. Então há uma preparação grande, profunda, para a gente conseguir entender e conseguir refletir melhor sobre a necessidade de uma planta, de uma semente poder dar frutos. Todo esforço precisa de tempo. Todo o esforço precisa de tempo. A grande resposta dessa pergunta é o tempo. Jesus veio trazer sim essa nova era, mas ele veio trazer essa nova era e ele veio trazer o reino de Deus com uma semente de mostarda, que é pequena, simples, mas quando ela é plantada, cultivada, quando ela recebe todas essas coisas, o cuidado, a atenção, o carinho, a água, a luz e todas essas coisas materiais ou não materiais, ela gera frutos. Ela gera uma nova estação. Ela passa por estações e momentos diferentes até germinar, dar flores e gerar frutos. Não só a mostarda, como toda e qualquer outra planta. Percebem? Então há necessidade muito grande de nós compreendermos esses ensinamentos para entender que todo o esforço precisa de tempo. E o tempo é esse que nós estamos vivendo. Paulo, mas já tem 2000 anos que Jesus se foi. Que tempo é esse da nova era? Esse é o tempo. Na perspectiva espírita, numa análise da doutrina espírita, 2000 anos não é nada. 2000 anos não é nada. Porque somos espíritos eternos. Nós só estamos vivendo uma parte da nossa vida, que não começou aqui e nem vai terminar aqui. Não tem nada mais consolador entender que existe uma reencarnação que rege as leis universais, que está por trás disso tudo. E entender que nós estamos num processo de transição planetária, onde nós estamos num processo de provas e expiações e indo para a regeneração, onde há uma descoberta de um novo caminho, onde há um caminho gritando, chamando por nós. Mas há a necessidade de um novo comportamento, de um novo posicionamento. Existe um tempo. E esse tempo é o que gera o nosso esforço. Todo esforço precisa de tempo. Todo esforço precisa de tempo. É assim que acontece com as coisas. Não adianta a gente desesperar e querer tudo um atrás do outro. E aí tem uma coisa interessante para a gente pensar, que é sobre o ato de plantar.
Porque na leitura da passagem, ele fala que a mostarda ela foi semeada em seu campo. Então houve o ato da plantação, do verbo plantar. Esse verbo plantar, o ato de plantar, sugere um ato, né? Plantar, semear, sugere uma ação. E essa ação, ela é necessária para o nosso entendimento. Para criar raízes, a palavra de Deus deve ter ação. Devemos agir, devemos plantar. Não adianta eu só receber a semente. Por que se a parábola fosse: o semeador recebeu a semente e não a plantou? Poderia ser essa parábola, há muitos ensinamentos para isso. Mas a parábola não é essa. O semeador recebeu a semente e fez o quê? E plantou. E agiu. Ele plantou, ele agiu. Então, nessa situação, a gente consegue ter uma perspectiva que há uma análise do agir, do ato. Ao receber a semente, existe algo que nos chama para esse ato, para essa ação. Isso faz a gente refletir sobre o que nós estamos fazendo, se nós estamos agindo, se nós estamos plantando. O que nós estamos fazendo? Nós estamos recebendo essa semente, fazendo o que com essa semente? Qual que é a ação que nós estamos? Nós estamos guardando a semente no bolso, na mão, não estamos semeando, estamos jogando para trás. Porque essa semente nos lembra a parábola do semeador, né? O semeador que joga a semente pelo caminho, em solo pedregoso, que deixa a semente em solo espinhoso, que deixa a semente em solo bom, que produz 100, 60 ou 30 frutos. Então a ação de semear é muito importante, e Jesus conta antes dessa parábola a parábola do semeador. Então há necessidade da gente entender a importância da semeadura. E agora ele já vem nos dizer mais profundo sobre isso. Ele não vem dizer sobre o solo, ele já vem dizer sobre a boa semente e o bom solo, que o semeador semeou. E entenda-se que ele semeou em bom solo. Então os nossos corações já são considerados bons corações, onde o Evangelho, que é essa semente, já recebe os ensinamentos, porque o nosso solo, o nosso coração já é bom, que vai produzir 100, 60 ou 30 frutos, que de uma sementinha pequenininha vai crescer e se transformar numa árvore frondosa, como o reino de Deus. As sementes não viram fruto da noite para o dia. Não existe milagre. Não existe milagre. O Mário Sérgio Cortella, ele tem uma história interessante, que ele tem uns vídeos que ele fala que é que ele contou para os filhos o grande segredo da vida, que chegou a uma determinada idade e ele chamou os filhos para contar o grande segredo da vida. E ele fez isso, acho que ele tem 2 ou 3 filhos, e ele fez isso com todos os filhos dele. Ele tem um vídeo contando essa história, depois vocês pesquisam aí, que é mais legal na voz dele do que na minha. Mas aí ele conta que o grande segredo da vida é que vaca não dá leite. Vaca não dá leite. A vaca não dá leite sozinha. E você precisa alimentar a vaca, você precisa dar sal mineral para a vaca, você precisa dar ração para a vaca, dar água para a vaca, ter capim, ter piquete, ter manejo. Você precisa ter um funcionário, você vai ter que ir lá, piar a vaca, amarrar a vaca, segurar a vaca, piar o bezerro junto para ela amarrar o rabo dela, amarrar a perna. Se você deixa o rabo solto, joga até bosta na sua cara, segura, senta no banquinho, abaixa, coloca o balde e tira o leite. A vaca não dá leite. Tem todo um processo em torno disso para você conseguir ter o leite. E a mesma reflexão: sementes não viram fruto da noite para o dia. As sementes não viram fruto da noite para o dia. Eu peguei uma semente aqui e falei: amanhã eu quero comer um fruto. Estou com a semente de maçã, amanhã eu quero comer maçã. Não é assim. Não é assim. E há muitas plantas que demoram são anos. Acho que jabuticaba,
são anos. Tem muitas plantas que demoram, inclusive tem algumas passagens que falam sobre isso, de plantas que vão demorar tanto tempo para conseguir te dar um fruto. E aí você vai plantar aquilo e às vezes você nem vai conseguir comer. Eu tenho uma história interessante que eu morava numa casa um ano e pouco atrás, e lá nós plantamos, morava eu e um primo meu, nós plantamos maracujá. E aí plantamos o maracujá e tudo mais, ficamos morando lá um ano e pouco nessa casa, e o maracujá indo devagarzinho e tal. E esses dias meu primo me relata, fala, PH, passei lá em frente à casa onde morávamos, e o pé de maracujá está gigante, está bonito, cheio de maracujá, está carregado. Mas o maracujá não é mais nosso, agora ele pertence àquela casa. Mas nós que plantamos, né? Ele que plantou, né? Eu estava lá junto, eu ajudei a regar um dia, ajudei a colocar um adubo, fazer alguma coisa, mas nós não vamos consumir o maracujá. Mas se a gente pensar assim, a gente nunca iria comer maracujá, nunca iria ter um pé de maracujá lá naquela casa. Então esse é o pensamento, a semente ela não vira fruto da noite para o dia, há uma necessidade de um tempo, e nisso a gente desenvolve outras reflexões também. Dando continuidade a essas explicações, tem também uma parte no Novo Testamento, né, nessa parábola, que vem dizer assim: torna-se árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se em seus ramos. As aves do céu. Quem são as aves? Que aves são essas? Qual que é o significado dessas aves? É importante a gente pensar que todo detalhe, em todas as parábolas de Jesus, tem um significado, tem um porquê. Não são histórias jogadas aos ventos, não. Elas têm um grande significado, tem alguma coisa por trás disso. E nessa tradução de Haroldo Dutra, ele dá uma explicação sobre a palavra de aninhar-se. Aninhar-se, que é viver, morar, fazer ninho e aninhar-se. Então, quem são as aves? Vamos refletir. Quem são as aves? Quem são as aves que estão querendo aninhar-se? Quem são essas aves? As aves são as pessoas que necessitam da palavra de Deus, que precisam de abrigo. São as pessoas que estão precisando, mais do que nunca, da palavra, que estão precisando de segurança. Porque o que uma ave vai fazer numa árvore? Ela vai buscar abrigo, vai buscar um espaço onde ela vai viver, construir um ninho, reproduzir, segurança para se proteger do sol, da chuva, dos ventos. Vocês já repararam o vento, como que um vento bate na árvore e não derruba o ninho? Tá o passarinho lá, a fêmea, com seus ovinhos no ninho, e balança e não cai. Quando eu era criança, eu lembro que tinha árvores no quintal lá de casa, a gente sabia onde estavam os ninhos, aí aqueles dias de chuva e tal, a gente ainda sabia que os ninhos iam cair, e não caía, a maioria de seguro. Então a ave procura uma segurança, ela procura um espaço para aninhar-se, para viver, reproduzir, procura um espaço de total segurança. E isso é importante a gente pensar, que quem são essas pessoas, quem são essas aves que estão procurando essa semente que é como o reino de Deus, que germinou, que floriu, que cresceu e que gerou uma árvore frondosa com galhos que estão recebendo as pessoas que necessitam da palavra de Deus, que somos nós mesmos, que somos nós, que estamos necessitados da palavra de Deus, que estamos necessitados do Evangelho, não do Evangelho físico, não do Evangelho, mas sim do Evangelho vivo, de ter a prática. Estamos buscando galhos no meio dessa árvore frondosa, estamos buscando os ensinamentos de Deus, os ensinamentos de Jesus. Necessitamos dessas palavras para ter mais tranquilidade, vivermos de uma forma melhor. Estamos buscando isso cada vez mais, estamos atrás disso, e esse é o caminho.
Quem é o semeador? O semeador é Jesus. O semeador é Jesus. Jesus é o grande semeador. A semente são os ensinamentos do Evangelho. É a palavra de Deus. Porque na palavra de Deus está o reino de Deus. O reino de Deus é a palavra de Deus. Porque é o reino vivo. Deus está presente, é onipresente, onisciente, está ali. Então Ele é a palavra e Ele é o reino. É tudo um só. Então essa semente que é comparada com o reino de Deus, que é os ensinamentos do Evangelho vivo, que é a vivência e é a palavra de Deus sentida de verdade, é semeada por Jesus. Semeada onde? Em nossos corações. Em nossos corações. O semeador semeia a palavra, segundo Marcos, no capítulo 4, versículo 14. O semeador semeia a palavra. Esse é o entendimento. Que o semeador está jogando o Evangelho. Não jogando o Evangelho. Ele está jogando os ensinamentos do Evangelho. Isso faz total sentido para a gente refletir sobre como Jesus vivia naquela época, como ele estava jogando, lançando esse Evangelho e como ele era exemplo vivo do Evangelho. Jesus não precisava falar do Evangelho, Jesus vivia o Evangelho. Jesus era o Evangelho. E quantas pessoas nós conhecemos assim? Lembro-me quando eu era pequeno que uma vez na mocidade espírita, na evangelização, que um evangelizador falou muito sobre isso, que as pessoas acabam nos perguntando sobre qual religião nós somos pelos nossos atos. A pessoa é tão boa, honesta, sincera, bacana, tranquila, que a outra fica até curiosa, mas você é de qual religião? E eu lembro que isso marcou muito nessa época, porque acaba que isso é um questionamento, né? Quando você vê uma pessoa, ou quando você julga uma pessoa pela sua religião, a pessoa vai lá na igreja, você vê ela brava, xingando alguma coisa, você julga ela por isso. E para você não julgar ela pelo mal, e sim pelo bem, que é uma perspectiva contrária disso, pelos atos que ela faz, você tem um julgamento positivo daquilo ali. E aí vem na sua mente, mas o que é aquilo? Aquilo é a pessoa vivendo o Evangelho, independente da religião, que seja católica, evangélica, espírita, que seja budista, cristão ou não, da religião que aquela pessoa for, ou até sem religião. Ou quantas pessoas que podemos dizer que se denomina ateu, que vivem mais o Evangelho do que nós mesmos que estamos dentro do Evangelho, que vivem o Evangelho de uma forma total, que vivem o amor, que vivem isso de uma forma total. Eu conheço pessoas assim, que se denominam ateu, mas que entendem do Evangelho na prática muito mais do que eu e muitos companheiros, que vivem isso de uma forma muito mais intensa, que entenderam o significado da semente de uma forma muito mais profunda, que está sobre as sombras dessa árvore frondosa, encontra segurança no meio de toda essa tempestade, e não precisa denominar-se nada, e não precisa ter nenhum nome, nomenclatura sobre isso. É muito mais profundo do que podemos imaginar. E passamos a pensar também sobre o famoso milagre da semente. A semente tão pequena que cabe aqui entre os dois dedos, tão pequenininha. Se a gente chega para aquela semente e avisa para ela: semente, deixa eu te contar, vai acontecer um milagre com você. Você vai cair sobre uma terra, essa terra que pode ser dura, chão batido, ou pode ser pedregosa, ou pode ser uma terra coberta por espinhos, uma terra espinhosa, ou até uma terra boa, que você poderá produzir frutos. Você vai cair e não vai ter certeza se vai encontrar profundidade suficiente, onde vai ter sol e chuva e seca, onde você vai ter que desenvolver as suas raízes, crescer, enraizar-se, passar por dificuldades para formar um talo, se desenvolver e crescendo, desenvolvendo, formando uma árvore, crescendo, até se transformar em uma grande árvore, em uma grande planta.
gerar folhas, gerar flores e gerar frutos. Reproduzir, gerar uma sombra, ser uma árvore frondosa, galhos fortes que irá aninhar aves. Será que essa semente iria acreditar nessa história? Que papo é esse? A sementinha olha para você e fala, mas que papo é esse? Que é isso? Eu desse tamanhozinho vou fazer essa história toda. E nós que hora que somos as sementes e passamos pelo milagre da semente? Porque lembra-te do teu passado, das coisas dos problemas que você já enfrentou, quando nem você mesmo acreditava que você daria conta. Problemas familiares, problemas financeiros, problemas de vida, problemas dentro, fora de casa, no emprego, na faculdade, na escola, às vezes com perca, amigos próximos, pessoas que desencarnaram, problemas de saúde, e passamos pelo milagre da semente, enfrentamos, crescemos, enfrentamos solos difíceis, eu tenho que encontrar o solo bom, às vezes produzimos 30, 60, até chegar em 100 frutos. Esse é o milagre da semente. Às vezes nem a semente acreditaria nela mesma. Às vezes nem a semente acreditaria nela mesma. E a gente tem que pensar muito sobre isso, sobre essa questão dessa semente, para a gente se encontrar no meio desse milagre. Jesus semeou o Evangelho. Jesus era o Evangelho vivo. Estamos colhendo quais frutos desse Evangelho semeado? Quais são os frutos que eu estou colhendo disso tudo? Porque nós devemos ser imagem e semelhança de Deus. Se nós somos imagem e semelhança, nós também somos o reino de Deus. Se nós também somos o reino de Deus, nós também somos uma semente pequena, simples, minúscula, que enfrentaremos diversos desafios, mas que nós iremos crescer. É consolador imaginar que nós iremos crescer e transformar-se em árvore frondosa, gerando frutos. Esse é o nosso pensamento. Tem que ser um pensamento consolador e pensarmos que estamos vivendo, sendo o Evangelho vivo. Devemos ser o Evangelho vivo. Devemos ser a forma prática do Evangelho, porque Jesus semeou o Evangelho, mas Jesus era o Evangelho vivo. Quais são os frutos que nós estamos colhendo dessa semeadura de Jesus e o que nós estamos nos transformando? Porque se nós vamos nos transformar em árvores, nós vamos gerar frutos. E lá dentro desses frutos tem sementes. E essas sementes vão gerar frutos, plantas, árvores, mais e mais sementes. É aquela frase quando diz que qualquer um pode pegar uma maçã e falar quantas sementes tem lá dentro, mas só Deus pode dizer quantas maçãs tem dentro de uma semente. Então, nós não temos capacidade de falar quantas maçãs vão sair de uma semente. Nós só temos capacidade de avaliar. Mas nós somos uma semente e vamos gerar frutos, e esses frutos irão gerar mais frutos e sementes, e isso é uma cadeia grande. E temos que ter um papel ativo no meio de toda essa perspectiva. Temos que ser ativo nessa caminhada. A fé do tamanho de um grão de mostarda vai mover montanhas. Tem essa passagem também, é interessante falar dela, porque ela é tão pequenininha, essa mesma semente, que Jesus fala que a nossa fé deve ser do tamanho dessa semente, de tão pequena que ela é. Ela deve ser do tamanho do reino de Deus. É engraçado, né? Que ao mesmo tempo, quando imaginamos ser pequeno, é grandioso. Esse é o movimento da nossa fé. E essa fé que nós devemos prevalecer sobre essa semente, para saber que iremos crescer e desenvolver tanto, e iremos semear, polinizar mais coisas, mais palavras, mais evangelho no coração de muitas pessoas. E a conclusão que a gente tira disso tudo é uma reflexão espiritual, é o processo de evolução, porque uma agricultura vem nos explicar sobre esse processo de evolução de uma forma muito mais fácil.
E nos gera muito consolo entender essa evolução espiritual, entender que há amanhã, que é certo como o sol de amanhã, que é certo que seremos felizes, como afirma o Espírito de verdade sobre a felicidade. E essa certeza, nós devemos ter isso como essa fé. Tenhamos solos férteis, corações abertos, receptivos aos ensinamentos de Jesus. Assim, nós vamos produzir belos frutos, que através desses irão surgir novas sementes. Devemos carregar a semente do Evangelho guiados pelo ensinamento de Cristo, sendo o Evangelho vivo. Vamos cultivar a boa terra. Esse é o caminho. Cultivar a boa terra, receber a semente, entender a semente como Evangelho vivo, entender Cristo como exemplo, entender nós enquanto espíritos imortais e eternos para colocarmos em prática todos esses ensinamentos e conseguirmos assim desenvolver mais o nosso amor, a nossa caridade, entender o espaço tão grandioso que é o reino de Deus, entender que nessa árvore frondosa há galhos para nós aninhar-se, estarmos ali receptivos e nos prepararmos para daqui a uns dias darmos frutos e semear também, semear como Jesus semeou. Semear da mesma forma, que Jesus mesmo afirma que ele é o semeador na parábola do semeador, porém, na parábola do joio e do trigo, ele afirma que o homem é o semeador. Então, que um dia Jesus está semeando e no outro dia nós iremos semear. E nós vamos semear a palavra, o Evangelho, nos corações, nos nossos corações, nos seus corações. Que a paz do Mestre Jesus possa permanecer nos nossos corações e nos ajude a ter força nesses momentos que aparentemente são difíceis e turbulentos, mas não são. São momentos necessários para a evolução, momentos necessários para um processo de provas e expiações, para a regeneração, onde nós podemos saber que há galhos para alinharmos, há galhos que estão ali nos esperando. Esses galhos têm a palavra, o Evangelho. Vamos elevar nossos pensamentos e agradecer essa oportunidade divina, essa oportunidade de trocar uma ideia, de bater um papo sobre os ensinamentos e as parábolas do Mestre Jesus. Vamos agradecer aos nossos mentores espirituais que vêm trazer tanto conhecimento, agradecer a Jesus por ter deixado ensinamentos profundos, agradecer a Deus pelo amor singelo demonstrado no nosso dia a dia, através dos atos mais simples. Agradecer toda essa perspectiva no processo de evolução que estamos, por essa árvore frondosa que nos abraça, que nos recebe, que nos gera segurança, que possamos sentir o Evangelho vivo de Jesus no nosso coração e que possamos semear novas sementes, viver esse Evangelho e ser exemplo desse Evangelho. Que a paz do Mestre Jesus esteja presente conosco, hoje, agora e sempre. Assim seja.